Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Então vamos dar sequência ao nosso projeto A Hora Catequética. Já estamos indo ao nosso 7º episódio. E para fazer aquela tradicional recapitulação, lembrando que nós começamos no fim do ano litúrgico anterior, por ocasião da solenidade de Cristo Rei, e na sequência adentramos no tempo do Advento, aqueles 4 domingos especiais destinados à preparação para a vinda do Senhor, seja no Natal, seja na sua segunda vinda. Adentramos no período do Natal, no último episódio falamos sobre a Sagrada Família. E agora iniciamos a parte derradeira do Natal. Este é o penúltimo episódio referente às solenidades do Advento e do Natal propriamente dito. Hoje nós vamos falar sobre a Epifania do Senhor. Na sequência, na semana que vem, teremos um episódio dedicado ao batismo de Jesus, que encerra esse período tão especial na nossa igreja. Pois bem, Epifania. O que significa Epifania? A Epifania é um termo que vem do grego epifaneia, que significa manifestação, ou seja, a Epifania do Senhor significa a manifestação de Jesus Cristo como Messias a todos os povos da terra. Bom, se vocês derem uma olhada nos últimos episódios, vocês verão que desde o início nós temos focado nas profecias messiânicas. Ainda antes do Advento, nós falamos em Cristo Rei, em como havia um reino de Cristo prometido a toda a humanidade que foi semeado, cujas sementes foram semeadas lá no Antigo Testamento. E essas sementes elas estabeleceram uma antiga aliança com o povo de Deus, que de início era Israel, ou seja, os judeus. O primeiro elemento dessa aliança era o patriarca Abraão, que é referido em Gênesis. E Deus já havia prometido a Abraão que ele teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. No entanto, antes da vinda de Jesus, essa aliança, como eu disse, estava ainda centrada no povo de Israel, ou seja, no povo judeu. Era necessário que acontecesse algo muito relevante para que essa manifestação se tornasse universal, como de fato se tornou. Por isso, todas as leituras desse domingo serão dedicadas a esse tom de universalidade da vinda do Messias. Nós não estamos mais falando apenas de um rei prometido a um povo específico, num tempo específico, mas sim de um rei que deveria reinar sobre toda a humanidade. A primeira leitura está no livro de Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 6. Vamos a ela. Diz o profeta: Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti levanta-se o Senhor e a sua glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor de tua aurora. Prestem atenção nesse trecho porque vocês logo assimilarão a um dado relevante do Natal. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao redor e vê. Todos se reúnem e vêm ao teu encontro. Os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando o vires, ficarás radiante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração. Pois a ti afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter as riquezas das nações, invadir-te-á uma multidão de camelo, de dromedários, de Madiã e Efá. Virão todos de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando as glórias do Senhor. Vê-se aqui que o profeta já está trazendo para Jerusalém, a capital do povo judeu, uma situação em que todos os povos da terra se dirigiriam a Jerusalém. Ou seja, seria já possível falar no Antigo Testamento que havia uma perspectiva de que aquele Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, seria adorado por toda a terra.
E o Salmo responsorial mantém esse tom de universalidade. Nós vamos ler um trecho dele aqui. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até os confins da terra. Os reis de Társis e das ilhas virão com presentes. Os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas. Prostrar-se-ão diante de todos os reis, todos os povos o hão de servir. Mais uma vez aqui, o Salmo, também com um caráter profético, dizendo que aquele Deus de Israel iria ser adorado por todos os confins da terra. O que nos traz certas indagações sobre como isso foi interpretado antes da vinda de Jesus. Todos esses textos, ambos os textos que eu li até agora, foram escritos antes de Jesus. E por isso é possível até mesmo cogitar que eles tivessem sido interpretados como se o Jesus, o Messias prometido, fosse um líder político que iria colocar todos os povos da terra sob o jugo de Israel. O que, contudo, não aconteceu, porque Deus tinha planos diferentes para a humanidade. A segunda leitura, já no Novo Testamento, ou seja, já depois da primeira vinda de Jesus, é uma carta de Paulo ao povo de Éfeso, ou seja, leitura de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Diz o apóstolo: Irmãos, certamente já ouvistes falar da graça que Deus me confiou a vosso favor. Por uma revelação foi-me dado a conhecer os mistérios de Cristo. Nas gerações passadas ele não foi dado a conhecer aos filhos do homem, como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: olha, foi-me dada uma revelação e eu estou fazendo essa revelação aos destinatários das minhas cartas. Paulo ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele responsável por disseminar o cristianismo para os povos não judaicos. E completa o apóstolo: os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso aqui é uma quebra de paradigma muito grande, gente. Nós até então estávamos falando de uma antiga aliança baseada em sangue, baseada exclusivamente em vínculos nacionais, em vínculos familiares. Deus havia feito uma aliança com um povo específico, mas agora nós já estamos falando no Novo Testamento em uma aliança que não depende de sangue, mas sim de fé e graça. E essa é a grande revelação do Evangelho, da boa notícia, ou seja, que todos os povos seriam irmãos em Jesus. E por fim, temos agora a leitura do Evangelho. O Evangelho traz esses personagens muito conhecidos na época de Natal, que são os magos, também conhecidos como reis magos, mas o Evangelho especificamente só fala em magos. Esses magos que viriam não de Israel propriamente dito, ou da Judéia ou da Galiléia, mas de terras do Oriente, ou seja, esses magos estrangeiros que viriam adorar Jesus. Diz o Evangelho, Mateus capítulo 2, versículos 1 e seguintes. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos chegaram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqui uma observação importante: apesar de a iconografia clássica trazer estes magos como 3, a Bíblia não refere especificamente sobre o número desses magos, e nem se eles estavam com uma comitiva grande ou não. Centra-se a narrativa apenas em, aspas, uns magos que chegaram do Oriente. E quem eram esses magos? Os magos eram sábios, vindos de terras distantes, que souberam ver no céu o sinal do nascimento do rei dos judeus.
eles sabiam que esse rei dos judeus, pelo sinal que eles viram no céu, deveria nascer naquela época. E por isso, a escolha mais lógica para onde se dirigir seria Jerusalém, que era a capital dos judeus. E trataram desse assunto com ninguém menos do que Herodes, o rei dos judeus, em plena corte real. Não que eles estivessem enganados sobre o local do nascimento, que seria Belém, mas porque eles ignoraram essa informação e pensaram: opa, tá para nascer o rei dos judeus a quem devemos adorar. Para onde vamos conhecê-lo? Para Jerusalém, a capital dos judeus, na corte real. Prossegue o evangelho. E ouvindo isto, o rei Herodes turbou-se, ou seja, ficou preocupado, e toda a cidade de Jerusalém com ele. E qual seria o motivo da preocupação de Herodes? Herodes era um rei impostor, gente, ou seja, ele não era um rei nascido de uma virgem, ele não era um rei nascido em Belém, ele não era um rei da tribo de Judá, ele não era um rei descendente de Davi. Herodes, na verdade, era vinculado à tribo dos idumeus, ou seja, era um rei impostor. Não era aquele líder a que a Bíblia referira como o rei prometido a Israel. E o seu domínio sobre aquele povo se dera simplesmente por submissão deste rei, ou seja, de Herodes, ao grande detentor do poder político naquela época, que era o imperador romano. Ou seja, Herodes era um fantoche do imperador de Roma. E por ser fantoche, causava no povo judeu uma certa irresignação, uma certa reclamação, porque, sobretudo, aqueles mais atentos às antigas profecias de que tanto tratamos nesses episódios, ficava claro que essa situação não poderia perdurar, que haveria de vir o filho da Virgem, da tribo de Judá, o descendente de Davi, para reassumir, aspas, o trono do povo judeu. E prossegue o Evangelho de Mateus. Convocando Herodes todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram-lhe: em Belém de Judá, porque assim foi escrita pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és a mínima entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que há de comandar Israel, meu povo. Ou seja, Herodes, nesse trecho, vai consultar os príncipes dos sacerdotes, ou seja, os entendidos das antigas profecias, a fim de perguntar a eles: opa, tem uns magos estrangeiros aqui dizendo que nasceu o rei dos judeus, mas o rei dos judeus sou eu, o que está acontecendo? E esses príncipes dos sacerdotes disseram: olha, as escrituras nos dizem que o verdadeiro rei dos judeus, ou seja, aquele que atende aos critérios das profecias, há de nascer em Belém. Prossegue Mateus. Então Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles cuidadosamente que tempo havia que lhes tinha aparecido a estrela. E enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem acerca do menino, e quando o encontrardes, comunicai-mo, a fim de que também eu o vá adorar. Herodes evidentemente quer passar os magos para trás. Ele apenas manda os magos à sua frente para Belém, a fim de poder encontrar quem era esse escolhido, quem era esse rei verdadeiro dos judeus, para que na sequência, a fim de manter o seu poder, ele o pudesse matar. Tentativa esta que outros trechos da Bíblia deixam muito clara como tendo acontecido. E daí nós temos o incidente do massacre dos inocentes. Prossegue Mateus. E os magos, tendo ouvido as palavras do rei Herodes, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando sobre o lugar onde estava o menino, parou. Vendo novamente a estrela, ficaram possuídos de grandíssima alegria. E entrando na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram presentes de ouro, incenso e mirra.
Essa passagem é sensacional. Nós estamos falando de pessoas estrangeiras, de não-judeus, que fazem uma longa viagem. De início vão a Jerusalém na corte real para tentar encontrar o rei, cujo sinal haviam visto no céu. Não encontram. Na sequência são mandados para Belém, onde as profecias diziam que esse rei deveria nascer, e encontram o menino, o rei humilde. O rei que veio para servir não só os judeus, mas a humanidade. E o que fazem esses magos? Adoram o menino. E a adoração aqui está empregada no sentido divino. Ou seja, eles adoravam aquele menino como Deus, mesmo não sendo judeus, mesmo não entendendo sobre as escrituras dos judeus, mas eles sentiram naquela presença uma divindade digna de adoração. E os três famosos presentes: ouro, incenso e mirra. Esses três presentes que estão descritos na Bíblia basicamente definem a natureza daquele menino. Porque o ouro é o que se entrega a um rei. O incenso é aquilo que se dirige a Deus, por isso até hoje usado nas santas missas e até mesmo em rituais de outras religiões, porque o incenso tem um odor agradável, sua fumaça sobe da terra até o céu, como as nossas orações se elevam até o Altíssimo. Ou seja, ouro, rei, incenso, Deus, e a mirra, gente. A mirra é um aromático muito poderoso que naquela época era utilizado para embalsamar cadáveres. E apesar de soar um tanto quanto fúnebre, aquele menino já tinha um destino assinalado. Aquele menino seria vítima de um sacrifício, porque a sua vida em si mesma não valeria nada se não viesse a sua morte, e morte de cruz, e ele fosse feito um cadáver para depois ressuscitar. Então esses três presentes dizem sobre a natureza de Jesus muito para nós. Ali estava um rei a quem se oferece ouro, um Deus a quem se oferece incenso e uma vítima de sacrifício, um cadáver a quem se oferece mirra. E na sequência encerra Mateus. E tendo recebido aviso em sonhos para não tornarem Herodes, voltaram por outro caminho para o seu país. Esse trecho encerra e nos traz inclusive uma mensagem para o ano novo. Quem vai a Cristo pelo mundo, quem vai a Jesus por Herodes, ou seja, pelo crudelíssimo rei Herodes, que representa aqui todas as maldades do mundo, não pode voltar do mesmo modo. Cristo altera as nossas personalidades. Cristo impõe que reconfiguremos rotas, que mudemos os caminhos. E os magos voltam para casa por outro caminho. Então, o mero contato com aquele Deus, com aquele rei, com aquela futura vítima de um sacrifício, ocasionou, durante o ato de adoração pelos magos, ocasionou neles uma mudança tão profunda que eles voltam por outro caminho. E esta é a mensagem que nós esperamos ter ficado durante as celebrações de Natal, durante as celebrações não religiosas de Ano Novo e uma expectativa para 2026 que se avizinha. Que nós possamos encontrar Jesus, ainda que pelos caminhos do mundo, mas que ao voltarmos para a nossa essência, voltemos por outro caminho. Que essa nossa essência seja alterada pela visualização e pela adoração daquele menino Deus. 2026 mal começou, mas temos certeza e convicção de que se seguirmos o exemplo dos magos, de que se formos até Jesus, seja pelos meios que forem, formos a Ele, precisamos modificar rotas, alterar caminhos, alterar rumos. É preciso, assim como os magos, voltar por outros caminhos. Quem vai a Jesus por Herodes não pode voltar por Herodes. Essa é a mensagem para 2026.
um feliz ano novo. Tchau, tchau.